Oi, gente, eu sou o pastor Joel Lopes de Assis e nesta coluna que nós temos em nossa Rádio Jardim, eu falo sobre dicas de português básico. Vamos falar hoje sobre três palavras que causam confusão em muita gente. São as palavras mas, M-A-S, e mais, M-A-I-S, e a palavra mas, M-A-S, com acento agudo no A. A palavra mas, M-A-S, pode ser substituída por contudo, todavia, e de acordo com a classificação gramatical, ela é uma palavra ou pode ser uma locução invariável que liga duas orações. Orações, aqui não está falando de fazer oração a Deus. Orações, gramaticalmente, a expressão de uma frase que tem um sentido. Por exemplo, quando eu digo assim, eu sou um cristão, é uma oração isso aí. E liga também dois termos da mesma função gramatical numa mesma oração. Conjunção adversativa é o que nós podemos chamar essa palavra aí, mas, M-A-S. Por que é conjunção adversativa? Porque liga duas orações com sentido oposto, cada uma delas. A conjunção adversativa mas, M-A-S, liga duas orações opostas uma da outra. Vejam bem, quero comprar uma casa nova, mas não tenho dinheiro. Quero comprar uma casa nova é uma oração. E a outra, não tenho dinheiro, é outra oração. E elas estão ligadas pela conjunção mas. Muitas pessoas, ao invés de usar a palavra mas em suas declarações, às vezes usam a palavra mais. Um exemplo bíblico da conjunção mas está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos 6 e 7. Diz assim: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Observe que são duas orações que podem ser separadas. O amor não se alegra com a injustiça. É uma oração, é uma explicação, é uma afirmação independente. E a outra oração, se alegra com a verdade, também pode ser uma oração independente. Todavia, mas, contudo, nós temos aí a conjunção mas. Como eu disse, é uma conjunção adversativa que liga duas orações com sentidos opostos. Se você observar o Salmo 1, há também o uso da conjunção mas, M-A-S. Agora vamos para a palavra mais, M-A-I-S. Esta palavra mais é um advérbio. O que é um advérbio? Advérbio é uma palavra invariável que modifica o sentido de um verbo, pode ser o sentido de um adjetivo. Veja estes dois exemplos. Este carro é mais caro do que aquele outro. Aquela mulher fala mais do que pensa. Vamos a dois exemplos que estão na Bíblia. Eu peguei um exemplo, o primeiro do livro de Gênesis e o último do livro do Apocalipse. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1, está escrito assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Observe aí a palavra mais. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 5, está escrito assim: não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol. Nesses dois exemplos, nós vemos a palavra mais, que é um advérbio que está aumentando a qualidade daquilo que nós estamos falando. A serpente era o mais astuto, e no Apocalipse não haverá mais noite. Agora vejamos a palavra mas.
M-A-S, com acento agudo no A. A palavra mas é um adjetivo. Você sabe que adjetivo, gramaticalmente, é aquela palavra que dá uma qualidade ao substantivo. Exemplo, quando eu digo, digamos a palavra homem, que é um substantivo comum, mas se eu digo assim, homem ruim, esta palavra ruim é um adjetivo que está dando uma qualidade àquele homem. Vamos a um outro exemplo. As ações dos bandidos são más. Um exemplo bíblico, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, está escrito assim: não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. A palavra mas aí está escrito com um acento agudo no A, M-A-S. A seguir, vamos ver alguns exercícios. Preencha os espaços em branco com uma das palavras mas, mais ou mas com acento agudo. Primeiro exemplo: hoje sou prudente do que eu era no passado. Segundo exemplo: eu os batizo com água para arrependimento. Espaço: depois de mim vem alguém, espaço, poderoso do que eu. Terceiro exemplo: nos dias atuais, os pais não gastam, tracinho, tempo com os filhos. Quarto, as notícias do terremoto são. Agora veja as frases completas. Primeira, hoje sou mais prudente do que eu era no passado. Segunda, eu os batizo com água para arrependimento. Mas, depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Terceira, nos dias atuais, os pais não gastam mais tempo com os filhos. Quarto exemplo, as notícias do terremoto são. E para terminar, fazendo uma aplicação no sentido espiritual com João 3, 16 e 17. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus abençoe a todos.